Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos, perdão pelo atraso. O casal tá querendo brigar aqui já. Oh Deus, tem misericórdia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos fazendo live sem fundo mesmo aí. Vai ficar até melhor, né? Eu gostaria que os irmãos compartilhassem aí essa live com o maior número de pessoas possível. E eu creio, né, que Deus marcou esse encontro conosco. Nós vamos falar sobre alguns assuntos muito importantes, sobre questão de família, né? Família. E é muito importante, irmãos, que a gente tenha em mente que após a nossa salvação, a nossa família é o nosso maior patrimônio, né? Tem gente que acha que a família é o maior patrimônio, mas a nossa salvação é o nosso maior patrimônio, né? Porque sendo salvo, o comportamento muda. Os irmãos estão me ouvindo aí? Glória a Deus. Tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo feliz de ver a missionária aí, ó. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Tá gripada, mas tá aqui firme e forte. E eu quero dizer, irmãos, que como nós pregamos na semana passada, né? A família é hoje o maior ataque, é a instituição que está sofrendo o maior ataque de todos os tempos, né? O diabo ele está lutando incansavelmente para destruir as nossas famílias, e além de ele estar lutando para destruir as nossas famílias, dentro desse núcleo chamado família, ele está lutando para destruir os nossos filhos, né? Os nossos filhos. Então, eu e você temos que nos levantar com sabedoria para educar os nossos filhos, para criar os nossos filhos, para educar os nossos filhos. E eu creio, né? Eu vou pedir para a missionária ler para nós Deuteronômio 6, né? Eu creio e eu prego isso e eu vivo isso, que a responsabilidade da salvação dos nossos filhos, ela não é de instituição religiosa. Por mais que a gente ouça muitos testemunhos de crianças ou de pequenos, eu vou usar a palavra pequeno aqui, que se converteram e levaram os seus pais aos pés de Cristo, nós sabemos, vamos ler o verso de número 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A missionária vai ler a responsabilidade da salvação dos nossos pequenos é dos pais, né? E é como o irmão Miro já colocou aí, ó, educar, né? Educar filhos é um desafio, principalmente nos dias de hoje, diante de tanta informação, de tanto bombardeio. A missionária vai ler essa palavra e é muito importante. Olha só, isso aqui é para os pais, ensinar a palavra. Olha o que diz aí. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. 10. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes boas cidades que tu não edificastes. Aí, olha o que a Bíblia está dizendo. Para nós ensinarmos os nossos filhos. Olha só, na minha tradução aqui está dizendo, tu as inculcarás a teus filhos, é deixar eles pensando. E aí a Bíblia diz que nós vamos falar da palavra sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre teus olhos e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O que nós estamos vendo hoje, irmãos? Vamos ser sinceros, né? A sinceridade é algo assim. O quanto nós estamos ensinando os nossos filhos da Bíblia. E aí eu quero que você calcule comigo. Vamos calcular. Por exemplo, os meus filhos saem 1h de casa, meio-dia, e quanto eles saem? 12:30. Eles saem 12:30 e chegam 6h, 18h. Deste período que eles saem, Deus abençoe o irmão Jairo Roberto pela oferta. Olha só, desse período que eles saem, eles vão ficar pelo menos 5 horas, né? 4 horas aprendendo. Então, os professores vão ensinar para o meu filho ciência, geografia, matemática, português. Vão ensinar princípios. E, infelizmente, muitos desses professores, não vou generalizar, né? Não têm o conhecimento da Bíblia. Ou melhor, nem acredita na Bíblia. Nem acredita em Deus, né? Como muitos universitários aí que estão entrando na universidade, isso aqui já é estatística. 70% dos jovens evangélicos que entram em universidade saem da igreja. Por quê? Porque eles são altamente confrontados na mente e muitas das vezes por não ter uma raiz com a palavra, com a Bíblia, eles não conseguem se posicionar para defender a sua fé e a sua fé é abalada por aquilo que eles aprendem. Então, veja bem, meu filho fica 4 horas na frente de um professor ou de alguns professores. Segundo, o meu filho, vamos colocar aqui por casa, que eles ficam, em média, 2 horas. E eu estou colocando pouco ainda, eu estou dizendo da minha casa, hein? Entre TV... Me ajuda aqui compartilhando todas essas linhas. Olha só. Entre TV, vamos colocar 2 horas. São 6 horas. Olha aí o que a irmã Alice está dizendo, que o filho dela mudou muito depois que foi para a faculdade. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma realidade. Vamos colocar 6 horas. Não entendi. Para ir agora um por um. Aí vai nas que não estão e vai. Aí, olha só. 6 horas por dia. 6 horas aprendendo. Porque se o teu filho está assistindo, se o teu filho está jogando, se o teu filho está na escola, ele está dando atenção a algo e ele está aprendendo. Aí a pergunta que não quer calar. Olha só, a pergunta que não quer calar. Deste período que ele ficou aprendendo na televisão, no jogo de videogame ou na escola, quanto da palavra de Deus ele aprendeu? Alguém pode me dizer aqui? Quanto da palavra de Deus os nossos filhos aprenderam neste período de escola,
Alguém pode informar? 0, meu irmão. Eu ainda vou ser aí, para não ser tão pessimista, vamos colocar aqui, aprender os 5%. A irmã Li está dizendo nada. Aí, por exemplo, em casa, em nossas casas, os nossos filhos estão aprendendo da palavra? Nós, como pais, estamos ensinando os nossos filhos? Irmãos, o caso que nós estamos relatando com vocês essa semana, do menino que matou, olha só, o menino matou a mãe e o irmão e deixou o pai baleado. Vocês ouviram o áudio do depoimento do menino. Vocês ouviram o áudio do depoimento do menino. Ele parecia um desalmado. O que é mais incrível? Eles eram da Igreja Batista. Eles eram evangélicos. Agora, até que ponto a palavra de Deus estava nesses corações? E aí, hoje, meditando com a missionária, eu quero fazer uma pergunta aqui. O teu filho, ele nasce crente ou ele nasce pecador? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Porque você é crente, o teu filho é crente? Porque você é crente, o teu filho não tem pecado? Porque você é crente, o teu filho, ele vai ser salvo? Ou o teu filho nasce pecador e você vai ensinando a palavra e ele vai ser convencido pelo Espírito a aceitar Jesus? Essa é a pergunta hoje, que é muito importante nós meditarmos sobre isso. Os nossos filhos, eles nascem pecadores ou eles nascem crentes? Porque para dentro dessa filosofia hoje que nós aprendemos, o meio ambiente diz quem somos. Então, por exemplo, o filho nasce num lar evangélico. O filho nasce no lar evangélico. O filho está lá, vai para o culto com o pai, vai para o culto com a mãe, ele vai para a escola dominical, ele cita a Bíblia, ele canta louvor. O filho é crente ou ele é um pecador? Hein, irmãos? Muitos irmãos já estão dizendo aqui que eles são pecadores, né? Por quê? Porque eles nascem com a natureza pecaminosa. Os filhos nascem com a natureza pecaminosa. E eles, a partir do momento que eles vão crescendo, olha aí a irmã Josiane, que exemplo aqui para nós. Aceitou a Jesus com 6 anos. Ontem aqui na live teve um pequeno de 8 anos e teve uma menina de 10 anos aqui, irmã, filha de uma irmã que nos acompanha. Agora presta atenção, irmãos. O quanto Deus tem dos nossos filhos. O quanto que Deus tem dos nossos filhos e o quanto nossos filhos têm de Deus. Você já fez essa pergunta? O quanto teu filho tem de Deus e o quanto Deus tem do seu filho? Você, quando você apresentou o seu filho a Deus, você entregou ele para Deus mesmo? Você entregou ele sem reserva para o Senhor? Né? Ou você ainda se acha dono? O quanto que Deus tem dos nossos filhos e o quanto nossos filhos têm de Deus. E nós estamos tocando num assunto aqui muito sério, irmãos. Muito sério mesmo. A missionária está aqui, eu recebi um telefonema ontem de 2 pastores que vão marcar um evento com adolescentes e jovens para me ensinar. Ontem.
2 pastores me procuraram por causa de jovens e adolescentes com desejo suicida. Isso foi ontem. E, num dos casos, um dos pastores, o membro da sua igreja de 13 anos, se jogou do prédio. Não morreu pela misericórdia de Deus. E nós estamos diante de uma transição muito forte. Qual é a transição? Então, veja bem, meus irmãos, de 90 a 2000, nós temos conhecido aí como a geração Z. 2010 a 2030 vai ser a geração alfa. E já foi feita uma pesquisa que a geração que nasceu entre 1990 e 2010, que é conhecida como a geração Z, ela já está atrasada diante da geração que foi antes dela. Aí você pensa assim, né? Ela está 5% atrasada. Por que ela está atrasada? Porque a geração de antes, que foi de 70, 80 e 90, de 70 a 80 e 80 a 90, tinha mais acesso a pessoas do que a coisas. Olha que coisa interessante, né? É aqueles videozinhos bonitos que você assiste, que nós pegávamos uma lata de leite, eu sou dessa época ainda, de pegar uma lata de leite e amarrar uma corda e botava um plástico lá para fazer um barulho e saía puxando aquele negócio. Nós jogávamos bolinha de gude na rua, andava com uma bola de futebol no braço, vivíamos correndo atrás de pipa, eu não sei se aí onde você mora é pipa ou raia, né? Tomávamos banho de chuva, andávamos com o pé encracado de tanto brincar, mas tínhamos relacionamentos de verdade. Aí veja que de 90 para frente, que nós entramos na era da modernidade, que surge telefone, que surgem jogos de videogame, né? Os Super Nintendos, começa a surgir o âmbito da tecnologia e a indústria do entretenimento, ela explode. Essa geração de 90 a 2010, ela retrocedeu em vez de crescer. E nós só vamos ver a estatística da geração de 2010 a 2030 daqui a muito tempo. Mas sabe o que eu quero dizer aqui, meus irmãos? Essa geração que nós estamos vivendo agora, dos pequenos que nascem, os pequenos que nascem agora, estão mais atrasados ainda. Por quê? Porque eles não conseguem mais ser gestores das suas emoções. Eles não conseguem mais raciocinar, pensar, ter decisões próprias, opiniões próprias, sentimentos de verdade, porque eles já nascem com o celular na mão. Né? Só para você ter ideia, o pastor Carlos, de vez em quando a minha mãe conta as histórias aqui, né? Eu quebrei 2 vezes a perna direita, 1 vez a perna esquerda, 2 vezes o braço direito, 1 vez o braço esquerdo. Aqui na minha testa aqui eu tenho 14 pontos. Aqui do lado aqui eu tenho 6. Eu vivia dentro de hospital, meu irmão. Mas por quê? De tanto brincar e aprontar quando eu era criança, né? A minha mãe, ela lembra e hoje ela dá risada, né? Muitos pais aqui diriam misericórdia. Mas foi um momento, eu vou dizer, que eu vivi uma infância com intensidade. Uma infância com muita intensidade. Gerei muitos relacionamentos bons, né? Na infância. E eu quero dizer que eu vivi. Como a irmã Eunice está dizendo, mas valeu a pena, né? E como é que estão os nossos pequenos hoje com o celular na palma da mão sendo condicionado? E eu vou dizer algo aqui, com o cérebro sendo cauterizado. O cérebro dos nossos filhos estão sendo cauterizados. E é por esse não se sentir bem, não se sentir amado, não se sentir acolhido, em que a tecnologia é mais importante que pessoas, as crianças estão ficando
desalmadas. Então, olha aí, ó, só para os irmãos terem ideia, olha aí, ó, Moisés Rodrigues. A filha dele saiu do jardim, entrou esse ano na escola para fazer dever de casa. Olha o que está no dever, se ela é menino ou menina e pintar o exercício. É uma ideologia do inferno sendo propagada a essa geração. E eu vou dizer algo muito sério, o diabo quer essa geração inteira para ele. É isso, não é, missionário? É verdade. Pode falar. Eu estava conversando com o pastor Carlos e ainda ontem, ainda domingo, eu comentei no culto do Zoom que a modernidade ela trouxe muitos benefícios, mas também trouxe uma quebra de princípios muito grande. Porque a gente que foi criado, por exemplo, falo por mim, você foi criado no interior, meu avô, ele não era só um religioso, mas ele era um homem muito duro. Então, você vai crescendo naquele regime e você vai dizendo assim, quando eu crescer, quando eu casar e quando eu tiver filho, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive, eu quero que o meu filho faça aquilo que eu não fiz. Mas depois que você atinge a maioridade, principalmente hoje, vendo a realidade que nós estamos vendo, você vai ver que não é bem assim. Aí você começa a dizer, quem dera meu filho fosse criado como eu fui criada. Quem dera eu costumo dizer para os meus filhos, se você fizesse com meu avô o que você faz hoje comigo, você estava de castigo aí por uma semana. Porque os nossos avós ou os nossos pais, só num olhar dele para nós, a gente já entendia a repreensão, já mudava o comportamento, já percebi que estava fazendo alguma coisa de errado. Hoje não. Muitos filhos têm feito muitos pais passarem vergonha quando saem com os filhos, passarem vergonha dentro de shoppings, passarem vergonha até mesmo dentro da igreja, porque não são obedientes aos pais. E por que isso? Porque hoje veio a facilidade, a praticidade da modernidade, e isso fez com que a gente fugisse um pouco da nossa responsabilidade. O que é fugir da nossa responsabilidade? A palavra do Senhor vai dizer, Provérbios, capítulo 22, versículo 6, educa a criança no caminho que deve andar. E educar não é eu dizer apenas para ela o que ela deve fazer. Educar e ensinar é você mostrar dia após dia. É como o que o pastor Carlos leu no livro de Deuteronômio, andando, assentando-se, levantando-se, ou seja, você fazendo, mostrando para ela como é que deve fazer. E hoje nós queremos fazer diferente. Vai para a igreja, vai para a salinha da igreja e a tia da igreja vai te ensinar o que é que você deve fazer. Vai para a escola, o que foi que a aula de ensino religioso te ensinou. E nós não queremos fazer o nosso papel. O nosso papel, a nossa base é ensinar os nossos filhos a palavra de Deus e mostrar a eles dia após dia, nas nossas atitudes, nos nossos exemplos, como nós devemos ser. Princípios, caráter, valores, eles vão ver em nós, vão se espelhar em nós para crescerem e fazer igual. E é como diz a palavra do Senhor, até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, a criança, você vai ensinar ela princípios e valores que quando ela crescer, ela vai se lembrar e ela vai procurar fazer igual. Hoje você senta à mesa para tomar um café da manhã ou para almoçar. A criança está no telefone. Aqui em casa, celular foi proibido na mesa. Quer seja para tomar café, quer seja para almoçar, quer seja para jantar. E isso vale desde a criança até o adulto. Porque é um momento que a gente tem ali da família se reunir. É um momento que, agora à tarde mesmo, nós tomamos o café da tarde, que é quando os meus filhos chegam da escola. Eles chegam empolgados. Quer dizer como é que foi a aula, qual é o trabalho que tem que fazer, se tem muito dever de casa ou não. E é aquele momento que você para ouvir o seu filho, para dar uma risada com o seu filho, para interagir com ele. E às vezes eu falo, Pedro e Mateus, agora vocês vão cuidar do Caleb. E eu deixo bem claro para eles, o cuidar do Caleb, eu não quero vocês com celular,
Eu não quero a televisão ligada, eu quero que vocês peguem o brinquedo que tem, quero vocês sentados no chão, brincando com ele, interagindo com ele. Isso é brincar com ele. É ir lá para fora jogar uma bola. E às vezes eu insisto isso com ele. Sai um pouco de dentro de casa, vai andar de bicicleta, vai jogar uma bola, para sair um pouco desse mundo virtual. E nós devemos fazer isso. E isso vai nos desgastar? Vai. Requer tempo, requer trabalho, é estressante, é cansativo, mas você precisa preparar o seu psicológico para isso, porque os nossos filhos precisam disso, porque ou você faz isso, ou a modernidade vai roubar isso deles, e as consequências têm sido drásticas dentro de casa. E o que está acontecendo, irmãos? Veja, isso aqui tudo aconteceu, as duas matérias, tanto o menino começa aqui, ó, aluno de 13 anos, só para vocês entenderem, 13 anos deu 10 facadas em uma menina da mesma sala do 8º ano do Colégio Particular São Miguel Paulista. Estudante permanece internado e o autor do ataque foi encaminhado para a Fundação Casa. Câmeras registraram o resgate da estudante de 12 anos que foi esfaqueada por um colega dentro da sala de aula do colégio. A menina foi carregada nos braços por um funcionário do colégio até o carro da diretora da escola. Pouco depois saiu em direção ao hospital. De acordo com a diretora, a menina não sabia que tinha sido alvo de facadas quando foi resgatada. No caminho, conversando comigo e falando que ela achava que o menino tinha enfiado uma caneta nas costas dela. Ela não sabia porque ela estava de costas, disse Elotisa Dias, diretora do colégio. Então tá aí, ó. Ela foi levada ao hospital, ele foi encaminhado para a Fundação Casa, né? E está sendo investigado, né? Aí só colocou, e o policial que atendeu a ocorrência aqui, ó, isso aqui que nós devemos ver, ó, afirmou que ser vítima de bullying em entrevista pela menina. Aí, meu irmão, existem os dois lados da história, né? Qual é os dois lados da história? Né? Aquele que está agredindo e o que está recebendo a agressão. E é o que eu estou falando, isso aqui é muito forte que eu estou falando. Os adolescentes e os pequenos hoje, eles não estão sendo gestores de emoção. Eles não sabem esperar. Eles não sabem se amar, se valorizar. E muitas das vezes, pais que nos ouvem aqui, é porque não estão sendo amados e valorizados por aqueles que deveriam mostrar esse amor. E aí vem o que eu iria falar, né, para vocês hoje, que é a questão aqui do caso, esse caso aqui, ó, né, que chocou o Brasil aí. Olha só, o menino, ele matou a mãe e o irmão porque foi proibido de jogar no celular. Abre para mim aí Efésios 6, 1 e 2. Efésios capítulo 6, versículo 1 e 2. Irmãos, eu vou dizer algo aqui. Nós, muitas das vezes, fomos criados por pais violentos. E eu tenho certeza aqui que tem pai e mãe aqui que diz assim, quando casar, eu nunca vou fazer com meus filhos o que meu pai e minha mãe fizeram comigo. Mas muitas vezes você gerou filhos, você tem família, você tem filhos, e você acaba hoje fazendo o que seus pais faziam com você. Você acaba sendo truculento, você acaba sendo briguento, você acaba sendo rabugento ou rabugenta. Você acaba colocando de castigo ou até agredindo em vez de acolher, né? Porque eu acredito que a autoridade de um pai, ela não está na surra que o pai dá no filho. Mas a autoridade do pai, ela é explícita só pela figura do pai e da mãe dentro de casa. Então, olha o que diz a Bíblia em Efésios 6, verso 1 e 2. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor,
porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, na admoestação do Senhor. Então, veja bem, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E eu pergunto agora, né, como pastor, como pregador, os nossos filhos, eles estão irados conosco ou os nossos filhos nos amam e nos honram? Né? Porque tem muitos filhos como esse que você está vendo aí, que ele falou para o policial no depoimento dele que a mãe batia nele, não era o pai, era a mãe que batia nele muito, o pai só sabia tirar o celular. E ontem, né, eu falei com vocês, teve uma irmã que entrou em contato comigo, a irmã Sônia, né? Eu não sei se ela está aí na live. E ela joga, irmãos, ela joga videogame. Para muitos parece um absurdo, né? Porque ela já é uma senhora. E ela está assistindo, ó, com os seguidores mirim. Tem os mirim dela aqui, ó, da irmã Sônia. Ela está dizendo aqui que está assistindo. E ela falou algo muito importante para mim, irmãos, que é isso que eu vou botar o áudio dela aqui e veja que ela não está sozinha, tem os meninos que jogam videogame com ela aqui. E eu quero, tá aqui ela. Cristianinha, é isso. Olha só. Mas enfim, é o seguinte, o que o senhor precisa dizer, que o senhor ora também, fala com Deus, mas o que Deus me chamou a atenção para a questão dos jogos é o seguinte, os pais, não precisa proibir os filhos de jogar. O pai tem que, eu vou falar como eu fui, que deu certo. Sempre quando os meus filhos estavam jogando, eu ia lá dizendo, o que você está jogando? Aí ele me falava, tô jogando isso aqui. Como que é? Deixa eu tentar. E eu sempre participei da vida de jogos dos meus filhos. Tanto que os amiguinhos dele chegavam em casa e falavam, eu queria minha mãe. Hoje tem gente que joga comigo e falou, eu queria que minha mãe fosse igual a você joga, que legal. Os filhos sentem falta dessa interatividade dos pais com o jogo. Por exemplo, eu não jogo Free Fire, eu não gosto de Free Fire. Por quê? Eu acho Free Fire um jogo desnecessário. Você fica matando as pessoas ao léu. Mas existem jogos tipo de guerras, que nem aquele jogo lá, o Ghost Recon lá, é aquela ilha que eu falei pro pastor, que você vai lá com uma missão. Eu faço jogos, por exemplo, eu jogo New World. New World é um barco que naufragou, eu perdi toda a minha tripulação, porque veio vamos assim, colocar assim, como se fosse um inferno. Veio, afundou meu barco, matou todos meus tripulantes, e eu fui parar numa ilha, e lá na ilha, o pessoal dessa ilha vive em constante guerra com os corruptos, com a corrupção. Então você tem que ir lá e matar os bichos, entendeu? Tem uns piratas fantasma, tem umas coisas. Onde o diabo tá trabalhando na mente das crianças, que eu tenho visto, é que os pais largam, eles não se interessam. Deixa eu tentar um pouquinho, deixa eu brincar. Mostra interatividade, tem que mostrar interatividade com as crianças, entendeu? E explicar. Eu sempre peguei partes da Bíblia e apliquei dentro dos jogos. Eu falei, olha, mas isso aqui você sabe que é assim, entendeu? A palavra de Deus diz assim, que não pode matar, tal. Aí ele sempre fala, não, mas a gente sabe, só que ele é do mal. Se eu não matar ele, ele vai me matar, entendeu? Coisas assim, então... O que ela falou que é muito importante, moça. Aí eu ligo isso ao que eu acabei de falar aqui. Nós somos da geração Z, que foi da década aí. Tem gente que é da geração anterior, de 90 a 2000, que foi o início da tecnologia, videogame e do entretenimento. E aí nós temos hoje a geração alfa. A geração alfa é a geração que já nasce com o celular na mão. E eles estão vivendo um novo mundo. E eu preciso conhecer esse novo mundo para esse novo mundo que o meu filho está vivendo não ser mais atrativo para ele do que a presença de Deus e a palavra de Deus. Então nós devemos chegar no radicalismo. Meu irmão, se você chegar no radicalismo e dizer, como por exemplo a irmã Maria,
não deveria jogar jogo nenhum. É impossível. É só se uma criança, olha só se uma criança ela nascesse na nossa época, para não ficar vibrada no que ela tem na palma da mão dela, no celular na mão dela. Então, para quem viveu nas gerações anteriores, pode dizer assim, ó, é melhor não jogar. Mas aí, se você viver proibindo seu filho de tudo, quando ele tiver liberdade, ele vai provar tudo e ele não volta mais para a igreja e muito menos para os braços de Cristo. E eu estou falando com vidas que viveu isso dentro da religião. O pai dizendo, você não pode jogar bola, você não pode jogar bolinha de gude, você não pode soltar pipa. Aí, quando você ganhou idade, para onde você foi? Para o mundo. Você foi conhecer aquilo que te proibiram desde pequeno. Você foi provar aquilo que foi proibido para você debaixo, muitas das vezes, de espancamento. Então, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Eu devo ensinar. E eu preciso que o meu filho se sente amparado, protegido por mim. Né? Aqui em casa, aqui na minha casa, vou dizer por casa, eu fico abismado com os meus filhos, né? Porque muitas vezes até para pegar algo na geladeira, eles pedem, não é assim, Michel? E para jogar e para assistir qualquer coisa, eles pedem antes. Então é um princípio que foi colocado, não foi por medo, por nada. Ele já tem no coração. E não é só os pequenos, até os mais velhos são assim. Não faz nada. Não faz nada. Por quê? Porque eles foram ensinados, irmãos. Então, eu quero dizer que muitas das vezes, por exemplo, existe o lado do radicalismo, de proibir por completo, de tirar por completo, como foi o caso do adolescente que eu visitei lá em Osasco, né? Lá em Osasco. E o que aconteceu? O pai, depois de ele não conseguiu ficar 20 minutos conosco conversando para mim orar por ele. 20 minutos. Ele não conseguiu 20 minutos e ele se trancou no quarto de novo. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O pai dele falou para mim que ele ameaçou tirar a internet de dentro de casa. E o filho ameaçou ele, dizendo, se o senhor tirar a internet de casa, eu vou me suicidar. Eu vou tirar a minha vida. Por quê? Porque já saiu do controle. E muitas das vezes, por quê? Porque a gente quer impor, a gente quer brigar. A gente quer obrigar os nossos filhos serem como nós pensamos que eles devem ser. Mas nós precisamos ensinar com amor e acolher os nossos filhos. Irmãos, nós precisamos acolher os nossos filhos. E o acolher não é mimar igual o irmão, a irmã, o Wesker está dizendo, né? Olha só, olha, os filhos se deixa, sempre vão estar na razão. E sempre, quanto mais mimar, pior. Não é a questão de mimar, é a questão, nós estamos falando aqui de ensinar. Ensinar em vez de ser agressivo. Ensinar em vez de proibir. Olha só, sem saber por que está proibindo. Aí você tem um embate, todos os amigos jogam. Ah, mas meus amigos jogam. Mas meus amigos fazem. O pai do meu amigo faz. E por que eu não posso?
E por que eu não posso? Olha só a irmã aqui, ó. A irmã já encontrou casos como esse que eu tô falando aqui, que ela entra nos jogos, ela joga, ela interage, e ela já viu vários assim, ó, né? Ajudando crianças que não sabem se identificar. Então, irmãos, essa live hoje vai ser uma live, não vai ser prolongada, né? Eu quero dizer a todos, que os nossos filhos, eles não são herança do mundo, eles são herança do Senhor. A nossa família, ela está sendo atacada de várias formas e nós precisamos nos posicionar para defender a nossa família. Defender. Eu tenho um caso aqui também de uma criança, de um jovem que foi preso numa escola em Belo Horizonte, que levou uma granada para a escola. Uma granada, né? E o que é mais incrível, que deve mais nos chamar a atenção nisso tudo, é que era uma família cristã que conhecia a Bíblia, que ia para cultos, que servia a Deus. Só que aí voltamos lá à pergunta que eu fiz. O filho não nasce crente, ele nasce pecador. O nosso filho, olha aí, o irmão Jurandir, o filho dele pediu um violino porque quer tocar na igreja. Olha que coisa tremenda. Os nossos filhos, eles nascem pecadores. E aí o texto que a missionária leu aqui ensina o menino no caminho. Meu irmão, presta atenção, se o teu filho não te ver orar, ele não vai orar. Ah, tem que orar, mas o teu filho está te vendo orar? Se o teu filho não te vê lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você acha que teu filho vai estudar a Bíblia e vai ler a Bíblia? Você falando, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Você acha, meu irmão? Olha aí o irmão Miro, vamos lá. Eu aprendi em casa, meus filhos jogam GTA e jogos de guerra também, mas o diferencial foi nós estarmos em oração sempre à Bíblia e o nosso norte, todos nós fomos batizados juntos, né? A família de irmão Miro toda se converteu a Cristo. Então, veja bem, quando a Bíblia diz ensina o menino no caminho, não é apontando o caminho, é você dando o exemplo. É você dando o exemplo. É você dando o exemplo. Então, os filhos, eles só vão seguir exemplos, meu irmão. Se os filhos falam palavrão, é porque os pais falam palavrão. Se os filhos gritam, é porque os pais gritam. Vocês estão entendendo? Então, o que nós devemos fazer? Irmãos, nós podemos mudar como pais. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, é a Bíblia que está dizendo, né? Em Efésios capítulo 6, primeiro para todos os filhos, né? Nós estamos com adolescentes e jovens aqui assistindo. Para todos que estão nos ouvindo aí. Honra teu pai e tua mãe. Olha o que está dizendo aqui, ó. Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Se você quer viver muito, se você quer ser próspero, se você quer ser abençoado, honra ao teu pai e tua mãe. Honra, não importa quem seja.
Pode ser um macumbeiro ou uma macumbeira. Honra ele, para que você viva bem. Agora, para nós pais, olha só o que a Bíblia diz. Vós, pais, verso 4, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E a Bíblia está nos convidando, pai e mãe, em vez de brigar e provocar a ira, vamos conversar. Vamos conversar com os nossos filhos, vamos abraçar mais, beijar mais, dizer que ama mais, dizer o quanto ele é importante. Então, eu quero dizer a todos os irmãos, nós não podemos entrar no radicalismo. É bíblico, irmão. A Bíblia diz que nós devemos ser moderados. E a moderação, ela tem que ser em tudo. E principalmente com os nossos pequenos. Porque eu tenho batido nessa tecla esses dias, os nossos filhos não são herança do mundo, não são herança do pecado, não são herança da ideologia que está sendo propagada, não é herança de todas essas orgias que estão ensinando. Os nossos filhos são herança do Senhor e nós não podemos abrir mão dos nossos filhos. E outra questão, agora eu vou terminar. A missionária está gripada, irmãos. Agora eu vou terminar. Eu quero dizer a todos os pais que estão aqui, a gente está encontrando muita procura de ajuda de mulher, de homem, procurando ajuda por causa do seu casamento. O divórcio, né? E como também tem muitas pessoas divorciadas que nos acompanham aqui, ele é uma catástrofe na vida de qualquer família. Mas todo divórcio, a pessoa que mais sofre é os filhos. Porque o adulto, o pai e a mãe, vão se reerguer após alguns meses. Mas a criança vai ficar com essa fratura, carregando a ausência do pai ou a ausência da mãe. Então tem uma doutrina mundana que diz que filho não segura casamento. Isso é uma linguagem humana, mundana, carnal. Filho não segura casamento. Filho não segura casamento. Meu irmão, pense muito nos seus filhos. Pense muito nos seus filhos antes de você tomar uma atitude drástica. Antes de você pensar em se separar e destruir a sua família. Então eu quero dizer a todos os irmãos, lute pela sua família. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Seus filhos. São estatísticas, irmãos. 75% dos adolescentes que estão tentando suicídio e se automutilando, eles são de pais separados. Então, Deus te deu uma família e Ele não te deu uma família pronta e maravilhosa, você sabia? Família a gente constrói como, missionário? Juntos, né? Se não tiver parceria no casamento, no relacionamento, nós não conseguimos construir uma família. Tô certo? Tá certo. Só acrescentando, irmãos, a criança ela tem uma linguagem diferente, né? Então, quando formos exortar os nossos filhos ou corrigir os nossos filhos, saibam falar, porque a palavra ela tem um peso muito grande, né?
dependendo, você pode dizer a mesma palavra, mas dependendo do seu tom de voz, ela vai soar de uma maneira diferente. Então, às vezes, a palavra não é dura, mas o tom da voz foi duro e fere muito as nossas crianças. Porque hoje elas também estão sendo ensinadas que por qualquer coisa se ferem, se trancam, se machucam. Antigamente não tinha muito isso, mas hoje tem, né? Antigamente não existia muito essa coisa de bullying, hoje tem. Então a gente tem que vigiar muito nisso, orar ao Senhor para que Ele nos dê sabedoria com as nossas palavras, com a forma com que a gente vai falar com os nossos filhos. Você está nervoso? Conta até 10, respira fundo, e aí sim você chama o seu filho para conversar, que talvez naquele momento, no calor da situação, ao invés de corrigir, você vai acabar machucando ainda mais o teu filho. E na proibição, sempre explica o porquê. A gente foi muito proibido quando era mais novo, quem teve uma criação um pouco rígida pelos pais, pelos avós, mas nunca o porquê. Você não pode jogar bola, mas por quê? Você não pode fazer isso, mas por quê? Então, quando a gente mostra um outro lado, há um entendimento melhor, uma compreensão melhor para os nossos filhos, né? E eu acho isso muito interessante, porque meus filhos sempre perguntam, por exemplo, existem filmes e existem desenhos que eles sabem já que eles não podem ver. Mas por quê? Eles sabem o porquê que eles não podem ver. Tanto sabem que quando eles falam para uma outra criança, que eu já presenciei, eu não vejo isso, ou eu não assisto aquilo, e a criança pergunta para eles, ou o amiguinho pergunta para eles o porquê, eles sabem responder o porquê. E não simplesmente, não, porque meu pai não gosta, não, porque minha mãe não deixa. Então, a gente precisa trazer um pouco mais de entendimento e mostrar para eles o porquê não, o porquê que ensina, o que está por trás daquilo ali, o que vai levar ele ao ver aquele filme, ao ver aquele desenho, para você, em vez de proibir, só a proibição crua, na palavra dura, aguçar ainda mais a curiosidade da criança em querer ver e fazer aquilo que lhe foi proibido. Amém? E a autoridade de um pai, eu volto a repetir, irmãos, não está no grito, não está na cinta. Isso é medo, você gera medo. E muitos dos nossos filhos não conseguem se relacionar com Deus porque não tem relacionamento com o pai aqui na terra. Você sabia disso? Se o filho tem a imagem de um pai como um carrasco, ele vai trazer a imagem de Deus, quando ele fala Deus é pai, um carrasco. E aí isso quebra o princípio de relacionamento com Deus. Porque quando a mente da pessoa ela é programada diante do que é visível, do que nós vivemos, se o pai foi muito cruel, é difícil a pessoa ouvir Deus é o meu pai. A primeira imagem que vai vir na mente é o pai terreno. É o pai terreno. E foi muito importante a fala, né? Como falar. Irmão, não amaldiçoe seu filho. Ah, você vai ser igual ao teu pai, você vai ser igual à tua mãe, você vai ser igual ao teu avô, você vai ser igual fulano de tal. Meu irmão, não compare seu filho a outros. Ah, o filho de fulano estuda. Ah, o filho de ciclano faz curso. Olha lá para o filho. Não faça essa comparação. Você destrói a emoção do seu filho, né? Como eu vi a história de Thomas Edison, né? Muito forte a história dele, por quê? Porque a professora mandou ele para casa dizendo que ele era um idiota, que ele era um louco, que ele não podia mais ir para a escola. E ele chegou em casa com o bilhete. A mãe de Thomas Edison leu o bilhete, né? A professora dizendo para ele: olha só, ele é um idiota e não pode mais, um louco, e não pode mais estudar nessa escola. Aí Thomas Edison perguntou para a mãe o que estava escrito no bilhete. Sabe o que a mãe falou? Você é um gênio e a escola não pode mais te dar aula porque você tem muito conhecimento. E a escola não consegue acompanhar a sua inteligência. A mãe mentiu? Não, ela omitiu. Mas ela acreditava no filho. Após a mãe dele morrer, ele encontrou o bilhete da professora.
Se a mãe tivesse recebido, seu filho é um louco, um idiota e não pode mais estudar, e batesse nele, chamasse ele de burro, talvez ele não seria Thomas Edison. Então, o que eu quero dizer para vocês? A forma como você fala, fazendo comparação, olha o filho de fulano de tal, o filho de fulano de tal está estudando, o filho de fulano de tal está fazendo curso, o filho de fulano de tal já está trabalhando, o filho de fulano de tal já tem um carro e você nunca faz nada, você só sabe beber, você só sabe comer, você só sabe dormir, você só sabe dar despesa, você só isso, você só aquilo. Sabe o que você joga sobre seu filho? Uma carga pesada em vez de libertá-lo. Em vez de você comparar seu filho, olhe para ele e diga, meu filho, você é capaz. Você tem capacidade. Você vai conseguir, você vai vencer. Você vai ter, em vez de dizer se você ficar assim, você vai casar com alguém, vai acabar engravidando. Você começa a atrair coisas negativas para dentro da sua casa. Em vez de amaldiçoar, abençoe seus filhos. Libere bênção sobre os seus filhos, né? E eu quero dizer que todos os irmãos aqui, irmãos, em vez de nós proibirmos, vamos estudar, como a irmã Cristianinha está dizendo, né? Preste atenção no Roblox, que é uma plataforma infantil, mas fica olhando com quem se relacionam lá. Olha que coisa forte. Por quê? Porque dentro dessas plataformas, enquanto você não está amando, enquanto você não está ensinando, enquanto você não está falando, teus filhos estão criando relacionamento nas plataformas digitais. Como eu citei o caso de um filho de um pastor amigo meu, que há 1 ano estava se relacionando, filho de um pastor amigo meu, há 1 ano se relacionando com um homem. E aonde que ele encontrou isso? Jogos online. Olha aí o Jonathan, seu irmão. Mandar um abraço pro meu irmão Jonathan, tá aí na live. Então eu quero dizer, em vez de nós sermos radicais, vamos acolher nossos filhos, né? Em vez de sermos radicais, vamos abraçar nossos filhos, né? Olha aí, ó. Façam avatares e jogue com eles também e ande por lá e brinque com eles. Defenda seus filhos. Vou repetir. O pessoal aí da geração de 1990, 2010 é a geração Z, né? Que foi o início da internet, o início da telefonia celular, o início de tecnologia, o início de vários jogos, né? Vários jogos de videogame. Mas essa geração que nasceu de 2010 para cá é a geração alfa. E a geração alfa, ela já nasceu com o celular na mão, já nasceu vibrada em internet. É normal você ver um carrinho de bebê, um bebê conforto com um baita tablet na cara da criança. Não é normal? Aí, veja bem, a criança está ali recebendo comando de vários desenhos de videogame. Vários desenhos, né? Com um monte de código sendo mandado para o cérebro da criança, e a criança ela já está sendo interagida nesse mundo virtual. O que nós devemos fazer? Nós devemos interagir, conhecer, saber e defender os nossos filhos. Deus abençoe a irmã Mari, né? A irmã Mari está na live, a irmã Paulina. Deus abençoe a todos. Estamos ao vivo, irmão Douglas. Você vai mandar um abraço para a irmã Mari? Deus abençoe, mamãe. Glória a Deus. Então, daí você vai dizer, mas pastor, o senhor está ensinando a jogar? Meu irmão, é melhor você saber o que está acontecendo do que você ficar fora dessa situação. Ou então, meus irmãos, antes de... não é ensinar os filhos a jogar. É que antes de você chegar para o seu filho e dizer, exclua esse jogo, tire do celular... Entre no jogo e mostra para ele o que é que está errado, por que não pode, aonde vai levar ele naquilo ali. E aí sim você faça a proibição ou você tire, para você não ser tão duro, né? Amém, meus irmãos. Deus abençoe o irmão Jurandir pela oferta.
Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as famílias, né? E toda quinta-feira agora nós vamos fazer uma live. E eu quero dizer, irmãos, eu e a missionária, a gente está à disposição dos irmãos, né? As crianças da Cristianinha aí que estão nos assistindo está mandando melhoras para a missionária, obrigada, né? Obrigada. Todos os pequenos aí que estão nos acompanhando são jogadores online aí, ó, que tiraram tempo para estar aqui conosco. Olha como é importante, meus irmãos, o ministério da irmã Cristianinha, que há uma semana ela estava pensando em parar, e depois desse caso aí que houve a morte da mãe, do irmão e o pai baleado, a irmã Cristianinha se sentiu confrontada por Deus e a necessidade de estar interagindo dentro desses jogos, para quê? Para ganhar almas, para evangelizar, para falar do amor de Cristo, para acolher, como ela própria falou no áudio que eu mostrei aqui, ó, né, que muitos pequenos dizem assim: como eu queria que minha mãe fosse assim. Muitas das vezes, né, quando um filho tem um pai que interage, né, daí os outros filhos, como eu queria que meu pai fosse assim, tivesse me acompanhando, sabendo. Olha aqui o que o Jonathan está falando, né? É meu cunhado, está dizendo que o filho dele ao pouco trabalha com ele, ele paga o serviço que ele executa comigo, ensinando a ele o valor de um trabalho. Isso aqui é muito importante, irmãos, né? O Jonathan, ele trabalha com ar-condicionado, conserto de máquina, de geladeira, de carro. Se vocês conheceram o MacGyver, o Jonathan é o MacGyver, né? Mas olha só, ensinando o valor, e eu volto lá ao que eu disse hoje no culto do Zoom, né? Ou aqui no início da live, que hoje eu já falei tanto, que é, muitas das vezes, muitos pais se preocupam com a herança que vão deixar para os filhos, o dinheiro, a casa, o patrimônio, mas nós devemos estar preocupados no caráter dos nossos filhos. Deixar para eles um legado. O meu pai era um homem de bem, um homem honrado, um caráter, né, que as pessoas falavam bem. Eu vou carregar o nome do meu pai, né? Eu vou mostrar, né, o quanto meu pai foi importante, né? Então, hoje tem muitos pais se preocupando só também em dar coisas aos filhos. E, meu irmão, eu terminei de ler um livro muito forte sobre essa questão desse princípio de você recompensar filho. Não como o Jonathan está fazendo, mostrando o trabalho, muitas das vezes é dentro de casa, nas coisas cotidianas. Se você estudar, eu vou te dar tal coisa. Chantagem. É isso mesmo, como é que é a palavra? Chantagem. Chantagem emocional. Se você obedecer, eu vou te dar tal coisa. Se você fizer, eu vou dar tal coisa. A gente está quebrando princípios gigantescos sobre os nossos filhos. São princípios gigantescos que os nossos filhos sempre vão ter em mente a recompensa. E eles não vão trabalhar para conquistar as coisas da forma certa. Então, se eles têm que obedecer por um princípio. A minha irmã também está na live. Olha aí, a minha irmã também está na live. Deus abençoe. Hoje é o dia da família, né? A família está aí reunida. Então, nós precisamos, né, olhar para os nossos filhos e entender que eles precisam aprender a valorizar mais as pessoas do que coisas. Esses dias eu fiquei quase um bom tempo com os meus filhos, conversando com eles. E eu falo para eles, não importa quem seja, você pode ser um mendigo. Eu falei para eles, você tem que considerar ele como um ser humano, né? Você tem que abraçar ele como um ser humano, você tem que tratar. Agora, eu explico para eles praticando isso, meu irmão, né? Qualquer pessoa que guarda um carro para mim, eu ajudo, eu falo de Jesus, eu falo, Deus te abençoe,
né? A pessoa está lá no caixa, eu agradeço ela. A pessoa está colocando as minhas compras dentro de sacola, eu estou agradecendo ela. Só lembrando, aqui na rua de casa mesmo, esses dias o Pedro chegou em casa, encontrou um rapaz, o nome dele é Davi. E o Davi falou assim, seu pai é pastor? Meu pai é pastor. Pede a ele para orar por mim, estou precisando tanto de oração, estou passando por umas dificuldades. E o Pedro chegou em casa correndo, fez a gente ir lá na casa do Davi, orar pelo Davi, pela esposa, que eram afastados da igreja. E é o exemplo, né? O exemplo que fica. Né? E como eu contei esses dias para concluir, né? A gente estava com um rapaz trabalhando aqui em casa, o Renan e o meu Caleb, né? Conta a história do Caleb aí. Eu fui fazer o Caleb dormir à noite e o Caleb pegou um super-herói que ele tinha ganhado aquela semana. O Carlos tinha chegado de viagem e trouxe para ele. E ele falou que precisava dar aquele super-herói para o Renan, porque ele estava precisando muito. Aí eu fiquei pensando, né? Deve ser coisa dele. E ele ficou insistindo tanto, falando tanto, e eu gravei essa fala dele. E como o Renan ia estar aqui em casa no outro dia fazendo um serviço de pintura, aí eu falei, vou fazer um teste, vou ver se ele vai ter coragem de dar o super-herói dele para o Renan. E aí eu peguei e falei assim, Caleb, o Renan chegou. Aí ele foi correndo, pegou o super-herói dele e deu para o Renan. O Renan não entendeu nada, eu fiz sinal para o Renan, falei, pega, Renan. E aí o Renan pegou aquele super-herói, o Renan também tem filho, ele é um rapaz que tem 3 filhos. E aí eu falei assim, Renan, ele foi dormir essa noite falando que você estava precisando muito de um super-herói. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça e, de repente, o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar, que não é um brinquedo, lógico. A fala dele que o Renan precisava de um super-herói é uma fala de uma criança, é a interpretação dele. E eu entendi que ele estava passando por algumas dificuldades e nós socorremos ele na dificuldade dele, e ele orou muito na hora que nós socorremos ele, e de repente ele começou a abrir para nós toda a dificuldade dele, e eu entendi que o super-herói que ele precisava era de Deus, era o socorro do Senhor, e o Senhor nos usou, nós fomos o canal que o Senhor usou para abençoar a vida. Voltou, irmãos. Glória a Deus. Deu uma queda aqui. Mas eu acredito que os irmãos entenderam, porque o Caleb começou a falar, tem que ajudar o Renan. Ele precisava de um super-herói. Tem que ajudar o Renan, né? Então, veja, a criança ter sensibilidade, como há várias coisas aqui em casa, a gente, por não ter mesmo condições, né, amor? Às vezes de o filho querer comer algo, de o filho querer vestir algo, de ter algo, e a gente fala, a gente não tem condições, mas pede para o papai do céu, né? E eles orar. E as coisas chegar. Então, isso é fé que foi brotada, né? Tá lá no coração, foi plantada no coração dos filhos, que hoje eles vê que a oração deles, esses dias eu fiquei até admirado com o Pedro, né? Meu Pedro, de 10 anos, que o Matheus não gosta muito de jogar bola. E o Caleb joga bola com ele. O Caleb nasceu agora. E olha só que coisa tremenda. O Pedro falou assim, eu orei para Deus mandar um irmão para mim que gostasse de jogar bola. É por isso que o Caleb veio para jogar bola comigo, porque o Matheus não joga bola comigo. Então, ele disse que orou para Deus dar um irmão para ele que jogasse bola com ele. Então, veja bem, é fé em prática, né? Você praticando a fé e exercitando a fé no coração dos seus filhos. Então, irmãos, vamos abraçar mais, né? Vamos beijar mais, vamos aconselhar mais. E quando nós formos dizer não pode, vamos mostrar o porquê não pode. E nessa geração Z aí, que geração alfa que nós estamos vivendo hoje, que é a geração da tecnologia, do entretenimento, nós precisamos descer um pouco, meu irmão, do radicalismo e se interessar mais pelas coisas, não para aderir ao sistema do mundo,
mas nós precisamos descer do radicalismo para não perder nossos filhos, pelo que eles estão recebendo. Pelo que eles estão recebendo. Amém, irmãos? Nós vamos orar por vocês. Irmãos, eu vou deixar para falar do Emmanuel Macron ontem, amanhã. Falei igual criança agora. Né? Eu vou falar do Emmanuel Macron amanhã, mas tem um vídeo aqui no canal. E o Emmanuel Macron foi apresentado hoje, né, como um possível líder mundial pela ONU, né? A ONU aprova ele como um líder mundial. Amém? Vamos orar. Eu vou pedir para a missionária aqui orar por todos os irmãos. Eu vou confirmar a oração dela. Amanhã nós vamos falar sobre isso e sobre Israel, que eu prometi para vocês. Nós vamos falar sobre o Templo de Salomão. A missionária vai orar. Vamos orar, e eu vou concordar. Irmãos. Senhor, em nome de Jesus, sim, graças nós te damos, ó Pai querido, por esta live, pela vida de cada um desses irmãos que aqui estiveram conosco ouvindo e aprendendo da tua palavra. Senhor, eu oro para que o Senhor dê a cada pai, a cada mãe que está aqui presente nessa live. Nos dê sabedoria, em Senhor, nome para ensinar de os Jesus. Nossos filhos o caminho do Senhor. Nos dê sabedoria para resgatar, em nome Senhor, de de Jesus. volta os valores da família. Nos dê sabedoria, Pai querido, para impor dentro do nosso lar e da nossa casa a autoridade de pai e mãe. Senhor, eu oro para que sobre os nossos filhos seja repreendido da mente e do coração deles toda a mensagem subliminar plantada, Senhor. Quer seja por um desenho, quer seja por um filme, quer seja por um jogo, quer seja por um vídeo. Nós repreendemos, Senhor, da mente dos nossos filhos, do coração dos nossos filhos agora, pelo poder e pela autoridade que há no teu nome. Sim, cobre a nossa casa e o nosso lar com teu sangue. Guarda a nossa família no Senhor, em nome Pai querido, de Jesus. Dos ensinamentos perversos dessa geração que está se levantando, Senhor. Mas blinda-nos, ó Pai querido, debaixo da tua graça, da tua unção, do conhecimento da tua palavra. Senhor, assim eu oro, ó Pai. Põe o guarda da nossa boca para que possamos vigiar com as nossas palavras. E assim abençoando os nossos filhos, ensinando os nossos filhos e exortando no Senhor o caminho certo e o caminho da verdade. Graças nós te damos pela tua palavra, graças nós te damos, ó Pai querido, pela orientação do Senhor, pela revelação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos, ficam na paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus, e quinta-feira que vem mais. E os irmãos que precisarem de ajuda, entrem em contato conosco. Nós estamos à inteira disposição dos irmãos. Deus abençoe.